Somos rock pelo rock. Vocês já estão vendo aí atrás o Chris Cornell aparecendo e hoje o tema a gente vai falar um pouquinho acerca de três coisas, principalmente o projeto Temple of the Dog. Não sei se vocês já ouviram falar Temple of the Dog. Se ouviram, quem veio primeiro? Temple of the Dog? Pearl Jam? Qual a relação entre o Temple of the Dog, o Pearl Jam, Chris Cornell, Soundgarden, todo esse som maravilhoso aí de Seattle do início de novembro, ok? Vamos lá. Contando um pouquinho da história de todo esse enlace aí do Temple of the Dog, a gente vai começar lá no meio dos anos 80, 85 por aí, uma banda Green River, uma banda obscura de Seattle, Washington, para quem não conhece, é a cidade dos Sea Towers, né? Aquele prédio enorme, em formato futurista de disco voador. É uma cidade extremamente fria, escura, lá no noroeste dos Estados Unidos, né? Na ponta de cima dos Estados Unidos. Essa banda era de lá. Tinha dois músicos muito conhecidos, que quem é fã do Pearl Jam conhece com certeza, Stone Gossard e Jeff Ament, que devido a essa banda não decolar, né, estavam um pouco enfastiados, um pouco surumbáticos, meio sem vontade de cantar uma canção rock and roll, e fecharam a banda, partiram para outra. Eles conheceram um cara extremamente genial, chamado Andrew Wood, e formaram uma banda com ele ali pelos idos de 87, uma banda chamada Mother Love Bone. Uma banda que tinha uma sonoridade muito calcada no hard rock, heavy metal, misturada com a urgência do punk e aquele algo diferente que o rock alternativo tem. Que junto com o Soundgarden deu origem a outras bandas que nos anos 90 viriam a ser chamadas aí de movimento grunge, né? Que seria o Alice in Chains, o Pearl Jam, o Nirvana, e talvez o maior expoente, né? O Screaming Trees, e entre outras tantas que surgiram ali na vamos dizer, última explosão do rock mainstream no mundo, né? Depois disso o rock não teve mais explosão de hits e de bandas em sequência como foi nos anos 90. Mas voltando à história, eles formaram a banda Mother Love Bone, que em 1989 lançam um EP chamado Shine, se eu não me engano. E o som era realmente muito legal. O vocalista Andrew Wood era extremamente carismático, um cara talentosíssimo. E eles conseguem, esse EP, Shine, é lançado pela Geffen, né, a gravadora dos Guns N' Roses, por exemplo. E depois eles conseguem com a Polydor um contrato para um LP todo, um álbum que viria a se chamar Apple. Eles gravam esse álbum, já estavam tocando, inclusive, em turnê, quando, um pouco antes dele ser lançado comercialmente, vem a tragédia, que foi a morte do Andrew Wood, o vocalista. Stone Gossard e Jeff Ament ficaram totalmente baratinados, né? Perderam o rumo, tinham achado o rumo, tinham observado o sucesso, estado perto do sucesso, porque a banda, se você não conhece, eu vou deixar aqui na descrição o link para você ouvir. A banda era muito boa, cara, Mother Love Bone. Andrew Wood realmente era um cara talentoso. De repente, a tragédia corta o caminho dos dois. E Mother Love Bone, infelizmente, desaparece junto com seu vocalista, com tantos outros jovens talentosos que nós perdemos para a droga, né? Ele se perdeu pela heroína. Teve uma overdose de heroína e morreu. Muito bem, mas a vida seguiu, né? Seguiu, o Jeff Ament tomou um caminho, Stone Gossard outro. Stone Gossard começou a compor umas coisas um pouco mais pesadas, né? Um som mais assim, característico dele. E encontrou um amigo chamado Mike McCready. Vai juntando esses nomes, né? Mike McCready. E os dois começaram a compor e praticar juntos. Mike McCready incentivou o Stone Gossard a se reaproximar do Jeff Ament. E eles fizeram um trio. E começaram a compor músicas, eles precisavam de um vocalista. Um colega deles falou de um colega que morava em San Diego. Muita gente acha que esse cara é de Seattle. Não, é de San Diego, uma cidade da Califórnia. Falou, o cara é bom, cara. O que eles fizeram? Eles mandaram a fita para esse cara, para ele ouvir, né? E ver o que ele fazia. Esse cara pegou, ouviu a fita, escreveu letras, e diz até, aí um pouco do imaginário popular, né, que ele compunha essas letras e saía para surfar.
gravou a letra e ele cantando. E mandou de volta para os caras. Os caras ficaram apaixonados. Falaram, pô, é esse é o cara que nós precisamos, cara. É ele, cara. Por favor, chama ele, cara. E levaram para Seattle, cara. Um jovem que ainda não tinha banda, né? Mas um jovem talentosíssimo para escrever letras, para músicas, enfim. O jovem se chamava Ed Vedder. E para que vocês saibam, as 3 músicas, das 3 eu não vou lembrar as 3, mas 2, foram 3 que ele escreveu a letra primeiro para depois ser aceito pelos outros como membro da banda. Foi Ons e Alive, que viriam a ser assim, hits do disco, principalmente Alive, né? Do disco Ten. Era Ed Vedder. Os caras ficaram maravilhados, encontraram, foi a Lu, e realmente a química entre eles até nos dias atuais, a gente percebe, é muito forte. Ocorre que lá em Seattle, lá pelos anos de 1990, existia já uma banda que era um expoente na cidade, admirada por todos os músicos da cidade. Era a banda desse cara aí, ó, talentosíssimo, Chris Cornell, o Soundgarden, que era um expoente ali da cidade. E o Chris Cornell conhecia a rapaziada ali, e principalmente conhecia o Mother Love Bone, procurou o Gossard e o Ahmet, falando que ele tinha composto 2 ou 3 músicas que eram uma homenagem ao Andrew Wood, o vocalista do Mother Love Bone, que tinha morrido. E que ele queria gravar isso num projeto, montar uma banda para fazer um disco com essas músicas, tal, montar um super grupo aí, só para homenagear o Andrew Wood, não com nenhuma pretensão de banda nem nada. Aí, e só um detalhe, qual a ligação do Chris Cornell com o Andrew Wood? Eram muito amigos, muito amigos. E o Andrew Wood morava com o Chris Cornell, morou um certo tempo, então eles tinham uma relação de amizade grande. E por isso ele queria fazer essa homenagem. Então ele chama o Stone Gossard, o Jeff Ament, eles trazem o Mick McCready junto, o baterista é o Matt Cameron, que até então era o baterista do Soundgarden, e eles comentam do Ed Vedder, né? Aí ele vai e traz o Ed Vedder para alguns vocais de apoio, né? O disco quase todo é cantado pelo Chris Cornell. O Ed Vedder canta uma música em dueto com ele, que é Hunger Strike, uma música espetacular. E nas outras canções o Ed Vedder faz mais segunda voz, vocal de apoio. Mas ele vem junto. Inclusive, o Chris Cornell é muito importante na história do Ed Vedder, porque ele apadrinhou o Ed Vedder e ajudou muito o Pearl Jam, né? Devido à amizade, devido ao talento que ele reconhecia, ele é um dos padrinhos do Ed Vedder. Até o grave dos dois, se você reparar, o Chris Cornell tem uma extensão de voz bem maior que a do Ed Vedder, né? Não estou comparando vozes, porque as duas são espetaculares. Mas o grave dos dois é muito parecido, né? Mas coisas à parte. Então eles formaram esse grupo aí e deram o nome de Temple of the Dog. Temple of the Dog, que era uma frase que tinha numa das músicas do Mother Love Bone. Não se perca na linha do tempo. Nós estamos em 1990 com Temple of the Dog. Mas aí, depois de feito isso, teve um sucesso representativo o Temple of the Dog. Caiu no gosto popular. Mas o Chris Cornell continuou a carreira dele no Soundgarden, depois viria a ser o Audioslave, carreira solo, enfim. Ele seguiu a carreira dele. E os outros caras, a banda que eles, vamos relembrar um pouquinho antes dessa história do Temple of the Dog, eles estavam montando. McCready, Gossard, o Ament e o vocalista que eles tinham recém-descoberto, né, o Ed Vedder. Eles trazem o Matt Cameron, baterista do Soundgarden, para formar com eles a formação clássica do Pearl Jam. A batera mudou um pouquinho com o tempo, mas essa formação dos 4 ali sempre esteve junto. Gossard, Ament, McCready e Vedder, né? Então eles formam uma banda, conseguem com a Epic um contrato, mas o nome da banda era, vem cá pra nós, muito ruim. Eles colocaram o nome da banda de Mookie Blaylock. Aí alguém ia falar, mas que nome infeliz. É que, na verdade, eles eram muito fãs de um jogador de basquete da NBA chamado Mookie, acho que é essa a pronúncia, né? Mookie Blaylock. Mas o nome não ia colar, né? E aí alguém veio com o nome Pearl Jam, que algumas pessoas falam que é pela avó. Agora eu não vou saber, se alguém puder, comenta aí embaixo o nome, se é do Gossard. Eu acho que é do Stone Gossard, mas não tenho certeza. De um dos membros tinha uma avó chamada Pearl, que era famosa pela sua geleia, a geleia que ela fazia, né? E aí ficou geleia da Pearl, né? Pearl Jam. Mas o próprio instrumentista, ele desmentiu isso, falou que isso é lenda, que não é bem por aí. Que o nome veio, que eles já tinham o Pearl, que eles queriam de alguma forma colocar o nome da banda com Pearl. Mas o Jam veio eles assistindo um show do famoso Neil Young, né? Neil Young, ele
naquela época ele estava fazendo um show onde ele estendia as músicas para 20, 15 minutos, ficava naquela loucura. Essas extensões onde rola muito improviso, né? São chamadas de jams. E jams. E alguém falou, por que não Pearl Jam? Ele falou, Pearl Jam sonoro. Tá aí, ficou. E eles gravam um disco, né, que é o Ten, em 1991, portanto vejam que o Ten, o disco do Pearl Jam, ele vai sair um ano depois do Temple of Dog. Que foi um sucesso avassalador, o Pearl Jam, né, hoje com certeza uma banda que a gente já pode considerar como clássica, né, colocada no panteão de primeira prateleira do rock, né, uma banda clássica, mas tudo começou dessa forma que a gente discutiu aqui. E com o disco Ten, disco que tem as pérolas, Once, Alive, Jeremy, enfim, muitas outras. Muitas outras. Eu acho que o disco todo, Even Flower, enfim, o disco todo, Black, é muito bom, de capa a capa. É um dos clássicos do rock, né? E foi o renascimento de músicos que tinham se perdido um pouquinho ali devido à tragédia, mas que se reencontraram, que rolou uma química, uma simbiose, e a banda é tudo que a gente conhece, o Pearl Jam, né? Para encerrar, fica aqui o último comentário, né? No Brasil, muita gente acha que o Temple of Dog era um supergrupo que juntava membros do Soundgarden, no caso o Cameron e o Chris Cornell, com membros do Pearl Jam. Os dois se juntaram para formar um supergrupo. Não é nada disso, vocês perceberam. O Pearl Jam vem estourar depois do Temple of Dog, mas no Brasil o clipe da música Hunger Strike, que já rolava lá fora, ele foi divulgado pela MTV na esteira dos clipes de Black, de Even Flow, de Jeremy, de Alive. Então, para aproveitar esse sucesso enorme que o Pearl Jam estava fazendo, eles lançaram Hunger Strike. Então, muita gente erradamente pensou que se tratava de um novo projeto que os membros do Pearl Jam haviam feito junto com o Chris Cornell para fazer músicas diferentes. Não era o caso. O Temple of the Dog é antes mesmo de existir o nome Pearl Jam, como vocês já viram. E antes, é lógico, do lançamento de Ten. Ok? Valeu, espero que vocês tenham gostado. E obrigado para quem ficou até aqui. E Pearl Jam é bom demais. Tudo que eu falei eu vou colocar aí na descrição. Vou colocar o disco do Mother Love Bone, o Temple of the Dog e também o Ten. E recomendo esse show ao vivo, que é uma das únicas representações que tem do Temple of Dog ao vivo. Vou colocar ele aí embaixo, ok? Valeu!